Agora a gente vai conversar com o brasileiro Marcel Blankfeld, que mora em Israel e está lá neste momento para falar conosco. Uma boa tarde, uma boa noite aí em Israel para você. Obrigada por falar conosco. Qual é a situação de momento? Bom, boa tarde, Débora. Um bom dia, boa tarde para todo mundo que está acompanhando no Brasil e no resto do mundo. Bom, a situação é bem caótica, né? Como vocês bem já viram. Eu vivo numa cidade chamada Bat Yam, que fica muito próxima de Tel Aviv, cerca de 4, 5 quilômetros de Tel Aviv. E nessa última noite a gente passou por uma situação extremamente tensa, né? Eu vivo com minha esposa e meu filho de 1 ano e 4 meses e meu cachorro. Como de costume, a gente recebeu os alertas, né, de que um ataque estava chegando. No momento, com a situação agora mais grave, o exército, né, os órgãos de segurança, eles enviam mais alertas, né, com antecedência, para a gente já se preparar, já ficar próximo dos abrigos. Enfim, a gente seguiu todos os protocolos, fomos para o quarto, a gente dorme no nosso abrigo antibomba e já dormimos já colocamos nosso filho junto na cama para dormir com a gente, o cachorro, e ficamos instalados lá. E assim que tocou a sirene, a gente ouviu algumas explosões do Iron Dome, né, o sistema de defesa de Israel. E poucos minutos depois, após um silêncio, a gente ouviu um estrondo muito alto, como a gente nunca tinha ouvido. A gente já mora aqui há 9 anos, a gente passou por situações parecidas, né, com ataques e mísseis, mas foi algo completamente fora do normal. E a gente sentiu também o prédio balançou, né? Falando de forma mais prática, e foi muito tenso. Assim, a gente sentiu que o míssil tinha caído muito próximo. Então a gente esperou a mensagem de que a gente podia evacuar o nosso abrigo, e eu, nesse tempo, eu fiquei olhando o celular, né? Eu e minha esposa tentando acompanhar. E já no grupo de WhatsApp do meu prédio, o pessoal já começou a falar: parece que foi aqui, tal lugar, não sei o quê, e a gente super preocupado, eu entrando em contato com as pessoas que eu conheço que moram aqui, né, ao redor, e assim que foi liberado, eu saí, abri minha janela do escritório e me deparei com um prédio a 500 metros do meu apartamento, apenas o esqueleto dele, né, ele estava sem luz e eu podia já ver que tinham pessoas andando no meio dos escombros lá. Eu sou videomaker, eu tenho uma câmera aqui com um zoom muito potente, então eu já peguei ela e tentei dar uma olhada no que estava acontecendo, e eu consegui entrar dentro do prédio com minha câmera, assim, da minha janela, e eu já vi pessoas andando com lanternas, vasculhando. Eu podia ver também o reflexo do fogo. Então foi realmente muito assustador. É bom deixar claro também que aqui, essa região que a gente mora, ela é uma zona extremamente residencial, não tem nenhuma base do exército, nenhum lançador de mísseis, nada. Então, é uma região que tem só praças, muita escola, jardim de infância, pequenos comércios. Então, realmente foi muito chocante. Marcel, quando vocês ouviram esse estrondo muito mais alto, como nunca antes haviam ouvido, e vocês sentiram, né, uma espécie de tremor no prédio, como você disse, nessa hora, você estava ali no bunker, você estava com seus filhos, o cachorro, a esposa,
que vocês falaram? Você olhou para sua esposa? Como é que foi assim esse momento? É indescritível, assim. Na verdade, assim que aconteceu, a nossa reação foi dar a mão e apertar muito forte. A gente se abraçou. Acho que um dos maiores desafios também, acho que para quem tem filhos pequenos, é não deixar transpassar esse nervosismo, a situação, o que está acontecendo. Então a gente engoliu seco, né? Tentou não expressar tudo que estava sentindo naquele momento. A gente se abraçou muito forte, esperou assim a situação se acalmar. Eu fiz até um treinamento assim de respiração para eu poder sair do meu quarto e poder ver o que estava acontecendo. Mas realmente não somos só nós que sofremos, né? Meu cachorro também tem 15 anos, ele já sofre um pouco de ansiedade e justamente nessa noite quando a gente acordou de manhã, logo depois desse ocorrido, ele teve uma crise também intestinal de diarreia e acabou sujando toda a nossa casa. Então a gente vê que não somos só nós que sofremos com isso, né? Sim, Marcel, hoje a informação que eu tenho é que é aniversário da sua esposa. Como é que é passar essa data numa situação que a gente sabe, vocês estão aí há 9 anos, mas esse momento é bastante tenso, né? E qual que é o nome dela? Marina. O nome dela é Marina. Realmente foi uma coisa completamente diferente de qualquer aniversário que ela já vivenciou. É muito difícil comemorar num momento desses, né? A gente fez uma comemoração simbólica, porque também não pode se encontrar, não tiveram amigos. O máximo que a gente fez foram meus pais, que também vivem aqui, eles vieram nos visitar muito rápido de manhã, a gente comeu um bolinho e em seguida, durante o dia, que é um pouco mais tranquilo do que a noite, todo mundo já percebeu que a guerra em si ocorre nos meandros da noite. Então, durante o dia, algumas coisas estão abertas, supermercados, farmácias, inclusive alguns restaurantes. Então, a gente também aproveitou para dar uma voltinha aí numa praça muito próxima aqui do nosso prédio, com meus pais, para passear com meu filho. Lá tinham outras pessoas também. Inclusive, tinha uma mulher que, justamente nessa noite também, o apartamento dela foi destruído, assim, com o tremor, as janelas, tudo, e ela estava lá na pracinha com a filha dela, tentando de alguma forma abstrair, não sei, tipo, aproveitar com a filha dela e justamente não deixar transpassar todo aquele momento, né, difícil que ela estava vivendo. E em termos de abastecimento, você vê faltam produtos nas prateleiras dos mercados, enfim, produtos em farmácia, como é que é? Sim, hoje justamente a gente deu uma passada também muito rápida no supermercado e, por exemplo, as garrafas de água estavam em falta, assim, tem um espaço reservado lá que sempre tem um estoque gigante, né, de engradados e estava vazio. Também a gente queria comprar hambúrguer, porque era parte dessa comemoração simbólica da minha esposa hoje, a gente cozinhar um hambúrguer e estava em falta também. Então, sim, a gente pode ver que muitos produtos estão em falta. E em termos de trabalho, né? Você disse que é videomaker, as pessoas estão conseguindo trabalhar de casa. Hoje é o primeiro dia útil, né, em Israel. Como é que está essa questão? Dá para produzir em meio a esse caos? Não, realmente é muito difícil. O mercado está completamente estagnado agora, né? A preocupação é muito grande com relação à guerra. Eu falo por mim, como videomaker, realmente estou parado assim nesses dias.
Muito do meu trabalho é de gravação, eu tenho que ir para outras cidades, muito para Tel Aviv, e não tem transporte público, não é recomendado ficar nas ruas, né, longe de abrigos, da sua própria moradia. Então, eu estou me ocupando em cuidar do meu filho, da minha esposa e ficarmos bem. Tá, deixa eu só fazer a última pergunta antes da gente encerrar, rapidamente, só para, enfim, para você trazer sua experiência pessoal. Você disse que tem os filhos pequenos. Vocês conversam, vocês explicam quando vocês ouvem a reação, né, do domo de ferro interceptando ou os mísseis caindo, enfim. Que tipo de conversa, como é a orientação, como é que você explica o que está acontecendo, o que significa aquele barulho? Então, no meu caso, meu filho ainda é muito pequeno, ele tem 1 ano e 4 meses, então para ele não consegue entender, obviamente, nada dessa dimensão. O que ele consegue entender é o nervosismo que a gente está transparecendo, né? Sim, entendi. Ou não, Ele ou não vai segurando, entender né? Sim. ele não consegue entender, mas ele entende o nervosismo dos pais, ele sente que algo não tá bem e isso causa estresse de uma certa maneira, né? Certo. Bom, gostaria de te agradecer. A gente conversou com o brasileiro Marcel Blankfeld, que mora em Israel. Um abraço para você, um beijão para sua esposa, para o seu filho, que vocês fiquem bem e obrigada por abrir um espaço na sua agenda para falar conosco. O nosso espaço também segue aberto, que vocês sigam em segurança. Obrigada, Marcel. Eu agradeço o convite.